Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Destaques aqui na sua TV Otimista. A gente já começa falando de um tema muito importante nesse mês que é dedicado às mulheres. A gente volta a falar da edição 2024 do Prêmio Rio Mar Mulher. A homenageada na área da educação está conosco hoje aqui, é a professora doutora Luma Andrade. Professora, seja muito bem-vinda. Desde já, parabéns pela homenagem. Eu agradeço a participação nesse quadro, que eu acho que é de grande relevância social, por tratar-se de um momento de homenagear as mulheres que foram historicamente discriminadas por essa sociedade que nós temos e ainda continua sendo sofrendo com o processo de discriminação. E é assim um prazer estar aqui para poder trazer também um olhar para essas histórias de vidas, essa história de mulheres que são diversas dentro da sua plenitude em nossa sociedade. Como é que essa educadora, essa cearense do sertão recebeu a notícia de que estaria nessa lista do Rio Mar, entre as personalidades, para contar a história, para ser homenageada? De fato, foi uma grande surpresa, porque ainda hoje nós vivemos em uma sociedade que discrimina as pessoas trans, travestis, transexuais, e no momento em que a elite da sociedade, né, e também as demais camadas sociais entendem que uma mulher trans travesti pode sim ser homenageada como as demais mulheres, dentro de uma equidade, de um respeito às diferenças. Isso significa sim um processo de evolução social e de reconhecimento da sociedade, quebrando todo um histórico de preconceito, de discriminações e de violência contra as pessoas travestis e transexuais, em especial em nosso estado. Professora, nessa sua luta, nessa sua história de vida, foi a educação que esteve como parceira ali diante de tantos obstáculos, não foi isso? Sem dúvida, se não fosse a educação, hoje eu não estaria aqui. Eu venho de uma família do interior do estado do Ceará, Morada Nova, vivendo em situação de extrema pobreza, e que via a educação como uma possibilidade de superar todos os desafios e chegar a alcançar meus sonhos. Porque na época nós não tínhamos toda a assistência que nós temos hoje para a educação, era tudo muito precário, inclusive a gente ainda pagava caixa escolar, para quem não sabe, né? Mesmo em escolas públicas havia o pagamento de uma caixinha escolar e não era todas as pessoas que poderiam ter acesso, né? Então, assim, um momento de muito difícil, filha de agricultores analfabetos e que não tinha outra forma de buscar galgar um futuro melhor para a sua vida e para a sua família, né? E também culminando com o preconceito de ser uma pessoa vista como subversora dos padrões tradicionais em termos de sexualidade, né? Então sofria pelos dois viés de está em uma situação de pobreza, né, filha de agricultores, analfabetos, e também por ter uma identidade de gênero que não era na época, principalmente na época, não era reconhecida, não era entendida, né? Então nós estamos falando de um outro momento histórico que não é esse que nós temos hoje, que nós temos vários dispositivos legais e uma outra abertura, né? Mas mesmo assim foi possível enfrentar todos os desafios, sendo quem eu era, fui expulsa de casa, e faltou o apoio familiar, né, principalmente ao ser expulsa, religioso, né, porque as igrejas também não acolhiam, a sociedade em termos de trabalho, e como é das estatísticas das pessoas travestis e transexuais, eu tive também que me prostituir para poder sobreviver, né? Porque faltou a solidariedade humana, faltou o respeito às pessoas, né? E aí eu tive que me submeter a situações para poder me alimentar, ou então eu teria que cometer suicídio, como várias outras pessoas fazem, porque
não encontra espaço, né? Não encontra lugar na sociedade. Isso ainda hoje existe, né? Mas antes foi muito mais forte, mas ainda existe. Nós precisamos superar muito essas estatísticas de suicídio, essas estatísticas de violência relacionadas às pessoas travestis e transexuais, reconhecendo a sua capacidade, né? Porque eu só precisava de uma oportunidade, né? Então, existe uma linha que nos separa, né? Uma linha que separa aqueles e aquelas que tiveram o privilégio a vida toda e aqueles que tentam conseguir algo na vida, mas que às vezes faltam oportunidade. Então, assim, não foi nada fácil, mas a gente conseguiu, através da educação, né, determinadamente, chegar nesse lugar. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse seu currículo que trouxe nessa história pioneirismo, não só nesse título de doutora, né, pós-doutora, mas também lá no início, desde a primeira seleção, foi uma luta, né? Foi um obstáculo a ser vencido, o preconceito, para que pudesse realmente ter o respeito ao cargo, respeito à sua conquista pela educação, pelo seu conhecimento. Sem dúvida nenhuma, né? Sempre um desafio, porque as elites, né, brasileiras e internacionais, elas têm dificuldade de reconhecer as diferenças, né? E sempre tiveram, principalmente no passado. E toda vez que eu participava de um processo de seleção, quer fosse para professora, quer fosse para assumir qualquer cargo, sempre era visto com muito preconceito e discriminação. E a minha identidade, ela chegava primeiro do que a minha capacidade, né? As pessoas avaliavam o fato de eu ser uma pessoa travesti, transexual, ao invés de avaliar meu currículo, né? Qual é a capacidade dessa pessoa, né? Eu só consegui chegar a ser professora por conta de uma lei que surgiu no nosso país que obrigou só poder ensinar quem tivesse ensino superior. Então, era a única, basicamente, da minha cidade que estava cursando uma faculdade, que naquela época não era em todo lugar que tinha universidade. Então, assim, fiz a UES na Farfidã em Limoeiro do Norte, e devido a essa conquista de ter entrado na universidade, foi que houve a abertura e a possibilidade de eu chegar a ser professora. Mas, assim, desde os 15 anos, eu já tenho uma identidade como feminina e como uma identidade travesti transexual. Então, essas são as identidades que perpassam o meu corpo desde os 15 anos, né, no processo de transformação, em que eu estive na escola enquanto uma pessoa travesti, eu estive na escola enquanto uma pessoa que se identificava de forma diferente, que não era compreendida na época, né? Então, eu trilhei tendo essa identidade no corpo e sofrendo todas as mazelas de ser reconhecida como alguém fora do contexto da hegemonia em termos de sexualidade, né? Então, sofri, né, várias consequências em relação a isso, desde a tentativa, quando eu passei nos vários concursos que eu passei, inclusive em primeiro lugar, várias tentativas de que eu perdesse, né, no estágio probatório, a permanência no concurso, né, principalmente isso aconteceu em Aracati, quando a coordenadora me denunciou a SEDUC, que eu tive que provar de que o fato de eu ter colocado prótese de seios não me desqualificava enquanto uma profissional, né? Então, os alunos estiveram comigo, colegas professores e professoras, enfim, a sociedade ela esteve também do meu lado, porque sozinho eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei, né? Teve o olhar de entender que, mesmo sendo uma pessoa travesti transexual, com toda a carga de preconceito que existia, principalmente na época, existia uma qualificação e uma capacidade de estar naquele lugar e uma necessidade, por lei, de ter pessoas qualificadas. Então, eu peguei logo esse início e isso foi muito preponderante, né? E no mestrado, no doutorado, todo o processo de seleção perpassou por uma suspeita, né, da qualidade, da capacidade, né? E eu cheguei a ser a primeira doutora travesti do Brasil, a primeira docente universitária do Brasil, a primeira coordenadora de curso universitário travesti do Brasil, atualmente, a primeira e única diretora de instituto em uma universidade que tem essa identidade e que só cheguei até aqui, só estou nesse cargo, principalmente porque mostrei a minha capacidade, minha competência. Eu tenho formação em gestão. Eu sou formado, sou especialista em gestão. Eu tenho experiência de anos em gestão na educação básica. E quando eu cheguei na universidade, eu não cheguei
caída, né, de paraquedas, filhinha de papai, que teve tudo e que estava ali só para usufruir do lugar e devido aos privilégios que teve de forma bem fácil para conquistar esse espaço. Não, a minha história é completamente diferente. Não foi fácil chegar nesse lugar. Eu tive que galgar muito, eu tive que penar muito, eu tive que sofrer muito. E às vezes as pessoas hoje olham para mim e dizem assim, ela é uma doutora, ela ganha bem, ela tem a sociedade, ela não sofre preconceito. Todos os dias eu sofro preconceito. Todos os dias, inclusive na profissão, inclusive dentro da instituição, né, por superiores, né, que desde quando eu assumi e fui eleita diretora do instituto, eu sofro represálias, né? Os servidores foram removidos, todos os servidores foram removidos, não teve transição. Então, ocorreram várias tentativas de sucatear o instituto, reconhecido inclusive pelo Conselho de Unidade Acadêmica, que buscava exatamente tentar com que eu desistisse de tudo. Eu passei 9 meses sem nenhuma servidora e eu dei conta do recado no maior instituto da universidade. Então, assim, é preciso que as pessoas entendam que a nossa diferença não nos desqualifica. E nós precisamos de uma oportunidade para mostrar a capacidade que nós temos, porque nós podemos, talvez até, fazer melhor do que muitas pessoas que são identificadas como heterossexuais, que são cis, e que traz toda uma verbalização de um discurso de poder e de privilégios que são capazes. E nós temos o tempo todo que provar o tempo todo que nós somos exemplares, porque não basta ser bom, não basta ser ótimo, nós temos que ser exemplares e não cometer nenhum erro, porque os menores dos erros pode ser utilizado para poder suprir qualquer capacidade intelectual e de gestão que possa existir nas pessoas que têm uma identidade que é subversiva. Olha, uma história de luta, uma luta que é diária, como nós ouvimos aí, e uma trajetória inspiradora. Professora, muito obrigado pela participação, parabéns pela homenagem e a gente vai acompanhar aí essa noite de festa e, claro, contar mais da sua história. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Um abraço a todos os telespectadores, telespectadoras, e estejam presentes no momento que vai ser um momento muito importante de reconhecer a potência dessas mulheres. É histórico isso no nosso estado, portanto, vá prestigiar, vá participar, porque vale a pena. Assim você estará privilegiando e todas as mulheres do nosso estado, do nosso país e que está do mundo todo. Olha, depois desse bate-papo importante e interessante, a gente vai fazer uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques. O Beach Park prepara uma série de novidades para este ano e promete continuar sendo responsável pelas melhores memórias afetivas. Em 2024, a marca vai incrementar o equipamento que já é a cara do Ceará, além de trazer novos lugares e experiências com um carimbo que é conhecido mundialmente. Ivan Dias é o gerente comercial do Beach Park que nos visita hoje para falar sobre essas novidades. Muito obrigado pela visita. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. O que vocês estão preparando para esse ano assim, de especial? Já tive na coletiva de imprensa que revelou um novo espaço, em Aquiraz inclusive, Isso. Mas queria que você detalhasse para esse público que acompanha vocês quais são realmente os bastidores desse trabalho de uma equipe que a gente sabe que trabalha muito arduamente. E é muito competente, a gente vê isso nos resultados. Bom, vamos lá. Beach Park esse ano tem várias novidades, a gente está trazendo muita coisa boa para o destino, Porto das Dunas, Aquiraz, e também expandindo um pouco a nossa atuação além de Aquiraz, né? Primeiramente, queria falar que em março, ainda esse mês, a gente começa as obras do nosso novo empreendimento hoteleiro, o Ohana Beach Park Resorts, ali do lado do Suites, onde é historicamente onde tudo começou, nosso primeiro resort, ao lado do Suites, a gente começa as obras do Ohana, deve estar previsto aí para inaugurar em 2026, um pouco mais de 2 anos de obra. Então esse vai ser o nosso resort de mais alto padrão, para consolidar e mais uma oferta turística ali para o destino Porto das Dunas. Além disso, a gente tem o Arvorar, que é o novo parque do Beach Park, que deve ser inaugurado ainda esse semestre, Renan.
E é um parque que vai ser inédito no Nordeste, um parque que mistura um pouco de observação de aves, aventura, entretenimento, natureza, traz um pouco da preocupação com a preservação da natureza, ambiental, educação. Então vai ser um parque bem legal. Fica em Aquiraz, porém não na praia, fica no município de Aquiraz, ali perto da CE, a 20 minutinhos do Beach Park, e vai ser um parque simplesmente incrível, fantástico. Já está pronto, a gente está nesse momento trazendo as primeiras aves para elas se adaptarem ao ambiente e poder ali fazer essa adaptação de uma forma mais tranquila, e em breve a gente vai estar inaugurando aí esse parque, que vai ser muito legal. Além disso, a gente inaugura em Fortaleza, ainda esse ano, no segundo semestre, um pier na Avenida Beira-Mar. Eu acho que vai ser a cereja do bolo do que a nova Beira-Mar da cidade já vem trazendo, já vem entregando uma grande reforma. Todo mundo sabe, a Beira-Mar está completamente renovada, e esse pier ali na Beira-Mar vai ser algo que vai coroar a Beira-Mar como um grande destino turístico da cidade, eu acredito. Então são várias operações de alimentos e bebidas, quiosques, restaurantes, lanchonetes, 2 atrações ainda no continente, digamos assim, ainda na terra, ali que vai dar início à operação do pier, 2 grandes brinquedos. E dentro do pier é isso, operações de alimentos e bebidas, espaço para pequenos eventos, pequenos palcos e tal, e vai ser muito, muito legal, com qualidade de Beach Park que todo mundo já conhece, né? Além disso, a gente expande a operação da Vila Azul do Mar lá no Destino Beach Park, né? A Vila Azul do Mar é a nossa área de entretenimento, compras, lazer, que é aberta ao público. Todos de Fortaleza e imediações podem nos visitar. Várias operações de alimentos e bebidas, quiosques, restaurantes, shows, entretenimento. É ali o nosso ponto de encontro, onde nossos hóspedes, todas as noites se encontram para curtir, assistir um show, tomar alguma coisa, comer alguma coisa. E essa vila está sempre passando por renovações, né? No final do ano a gente inaugurou o carrossel, para esse ano novas operações de alimentos e bebidas, nova área de shows e entretenimentos. Então um outro produto muito, muito bacana que a gente sempre tem trazido novidades. E ainda para esse semestre, uma nova atração para o Aquapark, né? O nosso queridinho do cearense. Não sei se eu posso falar o nome, acho que eu posso falar, acho que a gente já soltou, então vamos lá. É a volta da Moreia, pessoal, a Moreia Negra de antigamente. Quem é da antiga sabe o quanto esse brinquedo, o nosso colega Renan falou aqui mais cedo sobre memórias afetivas, o quanto a Moreia Negra no passado estava presente na nossa infância. Ela está de volta, repaginada, super diferente, tecnológica, vai ter um incremento super legal ali para subir no brinquedo, algo inédito, super novo para o Beach Park, para o cearense. A volta da Moreia, ainda esse semestre, deve estar chegando no Aquapark. Notícia boa, porque eu já me considero das antigas. Quem não tem ali essa lembrança da Moreia, eu mesmo tenho uma foto ao lado ali no início. Era aquele tubo todo escuro, né, preto, super legal, e ela está de volta. Que bom, que bom. Notícia boa, a gente vai falar certamente isso na época que vocês trouxerem realmente. Queria começar detalhando sobre a entrada de vocês ali na nova Beira-Mar, vocês que são conhecidíssimos, representam uma bandeira do Ceará em todo o país e fora do país também. Agora chegam exatamente para quem muita gente não conhece, pensam que é só o parque aquático. Na verdade, vocês chegam com um grande equipamento na nova Beira-Mar, Beira-Mar de Todos, que realmente fecha um ciclo importante, ou na verdade abre um ciclo importante, porque isso vai deixar aquele equipamento que hoje o Brasil comenta sobre aquela beleza ainda mais bonito, né? Essa é a ideia. A gente acredita que a Beira-Mar, a gente sabe que a Beira-Mar é o principal ponto turístico da cidade de Fortaleza, né? Ali é onde está a feirinha, mais à frente ali onde está o mercado dos peixes. Ela continua na Praia de Iracema com o aterro, nosso grande Réveillon também não preciso falar aqui. Todo mundo sabe o quanto a Beira-Mar engrandeceu a nossa cidade turisticamente, Brasil afora, né? E a ideia é ter essas 2 operações. Na verdade, o pier do Beach Park é aquele onde está em frente ao Náutico Clube, e tem um segundo pier que é ali na divisa entre Beira-Mar e Praia de Iracema, né? Ali na frente do antigo boteco. A gente está aqui só falando do passado, que vai ser um pier operado pelo nosso sócio, né? O grupo do Santa Grélia, que deve ter também operações de alimentos e bebidas de alto padrão. E o nosso pier é esse do Náutico, que vai ser de fato
algo que a cidade ainda não tem, né? Para quem gosta de vista, visual lindo, visual incrível, como eu. Hoje a gente já tem esse visual, já sabe como é que funciona. O pier de fato está localizado no mais bonito da beira-mar, e a nossa operação vai trazer o que falta no pier para deixar ele ainda mais bacana e interessante para a nossa cidade. Agora vamos para Aquiraz. Você já traz a notícia de que está tudo pronto. Estão nessa fase aí de ajustes, e isso revela exatamente um planejamento muito importante que a marca, que o grupo faz quando lança algo desse tamanho, que é esse parque, essa relação de educação, cuidado com o meio ambiente. Vocês têm também esse auxílio de ONGs no sertão, exatamente para preservar, né? Trazer exatamente essa educação ambiental tão importante para a gente. O projeto do Parque Arvorá nasceu na pandemia, quando a gente, conversando com alguns órgãos do governo, percebeu a necessidade. O governo trouxe para a gente essa necessidade, esse interesse de ter um local para receber as aves que eram resgatadas de maus tratos, com risco de espécie, com risco de extinção de espécie, apreendidas. Então, isso para o governo naquela época, e hoje continua sendo um grande problema, uma grande questão. E a gente pensou, poxa, por que não então ter um parque, um local para receber esses animais, para cuidar desses animais, né? Falar aqui de preservação da espécie, falar aqui sobre entender a importância da natureza acima de qualquer coisa. E esse foi o nascimento do Arvorá, né? Então nasceu com essa ideia. Então são 3 grandes aviários, onde as aves estarão lá dentro, recebendo o melhor cuidado que elas poderiam ter. Além disso, aí chega o nosso DNA, nosso sangue, que é o sangue do entretenimento, né? Então a gente, além disso, vai trazer alguns brinquedos, algumas atrações super legais para subir nas copas das árvores, arvorismos, brinquedões, vai ser super legal. O parque fica na beira de uma lagoa, de um bairro planejado, no município de Aquiraz, porém, repito, não na praia, né? Do lado do interior, digamos assim, do lado da CE ali, então fica a 20 minutinhos do Beach Park, e vai ser de fato um parque que a gente está pensando com muito carinho, algo novo, e que a gente vai ter o prazer de receber todos. Quem tem acesso ao projeto, né, e a essa maquete virtual, fica encantado realmente. Imagine vocês que já estão tendo acesso a esse ambiente, que certamente é para toda a família, vai trazer uma experiência, principalmente para os pequenos, essa experiência, esse contato, a gente que vive querendo fugir dessas telas, levá-los exatamente para a natureza, para as brincadeiras, vai ser uma experiência muito bacana, principalmente para eles, né? A ideia, Renan, é que o parque ele não é ideal apenas para crianças, né? Então, por conta desse tema da preservação, da educação, biologia, ecologia, a gente consegue explorar vários temas interessantes no parque, né? Grupos de melhor idade, universitários, né? Crianças. Então, repito, assim, é um parque de fato, assim como já é o Aquapark, que muita gente acha que é só para criança. Não, a gente tem atração para todas as idades. Todo mundo volta a ser criança no Beach Park. No Arvorá não vai ser diferente. O Arvorá, a ideia é receber todos os públicos, cada um com seu interesse, com a sua vontade, é fotografar aves, é entender sobre preservação da espécie, sobre ecologia. Todo mundo vai ser super bem-vindo no Arvorá também. Para encerrar, eu queria falar sobre a Semana do Consumidor. A gente está iniciando um período importante de muitas oportunidades, e claro, o Beach Park também traz essas oportunidades para esse público, e queria que você falasse um pouquinho sobre o que vocês prepararam, sei que é até o dia 15, não é isso? É isso aí. Semana do Consumidor no Beach Park é a primeira grande ação de vendas do ano, né? É um evento calendário para o Brasil inteiro, como a Renan falou, o Brasil inteiro espera por oportunidades, gosta desse tipo de barganha. Então, Semana do Consumidor é o grande momento para você adquirir um pacote para vir se hospedar no Beach Park. De 12 a 15 de março, a gente vai estar com os nossos 4 resorts, Suites, Oceane, Aqua e Wellness Beach Park Resort, os 4 hotéis promocionais durante esse período, 12 a 15, são descontos de até 40% de desconto para você se hospedar no Beach Park até o dia 6 de dezembro. Então, quase o ano inteiro está contemplado na Semana do Consumidor. O grande lance aqui é você entrar no site do Beach Park, se cadastrar para conseguir até 10% de desconto extra. Então, não perde tempo, entra no site www.beachpark.com.br para se cadastrar e conseguir esse desconto extra de até 10% e garantir no máximo 40% de benefício para aproveitar o segundo melhor parque aquático do mundo. Ivan, é importante ressaltar que quem vai a esses equipamentos tem uma experiência incrível.
Incrível, e tem que aproveitar esse desconto, né? Eu sou suspeito, acho que a hora é essa, aproveita essa semana, Semana do Consumidor do Beach Park, vem se hospedar com a gente, garante uma condição super bacana, tem preços incríveis e você não pode faltar. Entra lá no site, se cadastre, garante esse desconto extra. Para quem paga no Pix também tem desconto extra, né? Pix hoje em dia veio para ajudar a vida de todo mundo, então é isso, 40% de desconto, resorts do Beach Park na Semana do Consumidor. Olha, a dica é que se você não está conseguindo ainda convencer as pessoas da família a irem, né, a dedicarem esse tempo para ter essa experiência, mostra o site, visita realmente, faz o cadastro e visita, mostra a toda a família, ao pai e à mãe, porque realmente é algo impressionante a estrutura e a experiência de quem tem essa oportunidade, tá? A você, muito obrigado pela visita. Valeu, obrigado. O tema agora é alienação parental. Você já ouviu falar sobre esse tema? Sabe o que é? Tem curiosidade? A gente vai detalhar agora com Ana Zélia Cavalcante, que é advogada especialista em direito das famílias, que nos visita hoje aqui no estúdio, já é uma parceira da TV Otimista. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de vir falar sobre esse tema de extrema importância. O que se configura como essa alienação parental, né? A gente começa logo com essa definição. O que é? É o desfazimento dos laços familiares de uma criança ou de um adolescente. Geralmente, esse desfazimento ocorre quando nós nos deparamos com situações de casamentos ou de uniões desfeitas. A criança que é fruto de uma relação que já não existe mais, ela é vítima de alienação parental, que é o quê? O desfazimento da imagem, geralmente, mais comumente, de um dos genitores da criança. E isso certamente prejudica a formação dessa criança, né? Com toda certeza, né? Nós somos compostos pelas nossas raízes, as nossas raízes materna e paterna, né? Quando você aliena essa origem de uma criança, por consequência, você mutila essa criança. Ana Zélia, você que é especialista nessa questão, que fatos, que ações ou que palavras geralmente são utilizadas nesse processo, né, que você verifica e que se configura como alienação parental? O que mais importa de início é nós observarmos os sinais, né? Às vezes, crianças que ainda não verbalizam, ou seja, não falam, elas demonstram alguns comportamentos, como, por exemplo, de infantilização, de irritação. Então, é importante que a gente observe a questão comportamental da criança e assim que nós nos depararmos com alguma situação de possível conflito, que a gente busque logo encaminhar essa criança a um atendimento especializado, a um atendimento por psicólogo, né? E aí, como agir diante de indícios de alienação parental, né? Nós precisamos levar esse fato ao conhecimento das autoridades. Que autoridades são essas, né? Podemos levar ao conhecimento do Ministério Público, podemos levar também a notícia ao Conselho Tutelar e, caso necessário seja, nós podemos também levar ao conhecimento do Poder Judiciário, através da judicialização de uma ação de alienação parental, né? Eu costumo dizer que o último passo é o da judicialização, né? O ideal é que se converse, né, entre famílias e se fale que se está percebendo que existem indícios dessa prática de alienação parental, para que através de uma conscientização esses atos não continuem a acontecer, né? Então, assim, o quanto antes se resolver isso, menos traumático é para a criança e para o adolescente que é vítima desse tipo de ação. Aí, portanto, a gente está recebendo essa informação de que existe uma rede, né, não só na questão da justiça, mas uma rede de apoio que pode ser acionada quando se identifica essa possibilidade ou sim a prática já confirmada. Agora, doutora, o que pode acontecer se for para a fase da justiça? Essa pessoa que faz, que pratica, o que pode acontecer com ela? Ela poderá vir
a ter a convivência restringida, né? Ela poderá vir a ter aquela convivência acompanhada de um profissional que seja da confiança do juízo, porque o que é que importa? É não deixar aquela criança que já é um ser vulnerável em estado de maior risco, de maior vulnerabilidade. Ou seja, a convivência da criança com seus laços paterno e materno deve ser positiva, jamais deve ser uma convivência negativa. Ou seja, se for constatada a existência de atos de alienação parental em detrimento da paz de uma criança, em detrimento do equilíbrio emocional de uma criança, é necessário se fazer o quê? Se afastar aquela pessoa que está causando prejuízo, né? Então, assim, desde a restrição, as normas de convivência, até a inversão ou até a suspensão da guarda e da convivência, né? Existem várias medidas que elas devem vir a ser gradativas em conformidade com a seriedade de cada caso apresentado. Olha, essa identificação da prática, ela deve ser precoce, porque quanto mais cedo você diminui os prejuízos para aquela criança, né? Certamente. Com toda certeza, quanto mais precoce for a constatação, né, menores devem ser os prejuízos. Eu costumo falar em redução de danos, né, em caso de alienação parental. Por quê? Porque os danos, eles vão existir sempre, né? E geralmente, em caso de alienação parental, esses danos, inicialmente, eles são ocasionados de forma invisível, né? Não necessariamente ele já vem à tona logo no primeiro momento, mas você há de observar que não são raras as vezes em que crianças e adolescentes que estão passando por problemas de ordem psicológica, eles chegam inclusive a se automutilar, né? Eles se cortam e algumas vezes eles cometem inclusive o suicídio, né? Então, assim, a alienação parental, ela é grave, ela é gravíssima. Nós não podemos pormenorizar esse tipo de situação que de fato acontece. Existem movimentos, inclusive, contrários à lei de alienação parental, né? E também existem movimentos que são a favor de se especializar a legislação que existe hoje. O movimento contrário, geralmente, acredita que mulheres têm sido vítimas da lei de alienação parental por não poderem denunciar os atos de possíveis agressores, geralmente homens, com medo da represália de uma condenação por ato de alienação parental, né? Então, assim, a gente se depara com esse movimento contrário à lei. Eu já tenho um movimento de entender que a legislação existe, que ela é necessária e que nós devemos trabalhar com a especialização dessa lei. Muito pelo contrário, ao invés de abolirmos a lei que trata da alienação parental, nós devemos buscar dar maior efetividade a essa lei. Olha, uma vez que os resultados, os benefícios são muitos, reduzir danos, como você mesmo falou, doutora, é essencial para o desenvolvimento, para o futuro desse indivíduo, dessa criança, né? Com toda certeza. Então, assim, mais uma vez ressaltando sobre a importância dessa legislação que existe hoje, porque, assim, acusações sobre falsas denúncias existem, mas assim também como existem, sim, falsas denúncias, né? Então, assim, eu creio que quando o tema se trata alienação parental, nós devemos priorizar sempre o melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Sem dúvida, a gente deve sobrepor a qualquer interesse o melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Nessa busca por preservar esses interesses, essa saúde das crianças, certamente o acompanhamento de um especialista, logo no início, logo ali, se você tem a dúvida, não se pode pecar. Tem que buscar realmente esse acompanhamento da rede de apoio, mesmo de um advogado, para saber realmente o caminho ideal, minimizar esses prejuízos e trazer uma tranquilidade para esse seio familiar, né?
Com certeza, né? Trabalhar a redução dos danos, né? Como a gente deixou aqui frisado. É importante também destacar que em processos dessa natureza existe o estudo técnico por equipe multidisciplinar. Então, assim, também existem aqueles profissionais que são de confiança do Poder Judiciário, que são preparados para fazer a avaliação desse tipo de situação, né? Que são profissionais da psicologia, da área de psicologia, serviço social também, né? Agora sim, a demanda é muito grande para o reduzido número de profissionais que hoje existe. Então, assim, eu também chamo a atenção porque essa questão relacionada à necessidade que nós visualizamos hoje para que haja um reforço nas equipes para estudos multidisciplinares é de extrema importância. Então, assim, a gente precisa observar isso, né? Eu creio que, inclusive, o trabalho de conscientização sobre a alienação parental é um trabalho de ordem pública, né? Diz respeito a uma política pública, é muito importante se falar sobre isso, né? Aqui a TV Otimista está de parabéns por trazer esse tema à pauta e a gente precisa trazer esclarecimento, porque só com esclarecimento você consegue efetivamente combater. Não são raras as vezes em que situações de alienação parental existem no seio das famílias e as famílias não sabem sequer o que é que está acontecendo. Isso independe de gênero ou de classe social. Importantíssimo esse alerta. Como eu disse, ela é uma especialista, a gente espera contar com a sua presença aqui em outros temas tão importantes para as famílias, porque é exatamente na divulgação, na discussão dessas questões que a gente certamente vai ajudando a essas pessoas. Muito obrigado pela visita. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta com muito mais destaques. Práticas pedagógicas de unidades de ensino de comunidades indígenas e quilombolas do nosso estado foram documentadas. Os registros dessas vivências estão reunidos no livro Saberes e Fazeres, da fotógrafa Sheila Oliveira, que nos visita hoje. Muito obrigado. Desde já, parabéns pelo trabalho. Já tive a oportunidade de ver algumas fotografias. Queria que você nos falasse, nos detalhasse sobre esse novo filho, sobre essa vivência, sobre essa realidade. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês na TV Otimista, no programa Destaques, porque de fato esse tema eu tenho ele como um destaque na minha carreira de fotógrafa. É o meu 4º livro autoral de fotografia e o meu mais 2 que eu tenho institucionais. Então são 6 livros que eu já publiquei. E esse tem um sentimento mais forte, porque é um tema que poucos conhecem sobre a educação indígena e quilombola. Foi um mergulho assim, para o novo, para mim, e também para a minha amiga educadora Rona Hanner, que convidei para participar desse projeto comigo e viajou comigo em alguns locais. Então é um livro bem importante. Sheila, quando surgiu essa ideia de fazer esse mergulho de temas tão importantes, mas que estão muitas vezes ali desconhecidos do grande público, né? Essa realidade, essa vivência, esse dia a dia dessas comunidades? Denis, como eu disse, eu tenho 4 livros publicados autoral. Então o meu primeiro livro eu falo sobre a Carnaúba, o segundo sobre a nossa rede de dormir, o terceiro sobre o Rio Jaguaribe e esse sobre a educação. Esse projeto sobre a educação, ele já vem um tempo na minha cabeça e ficou parado ali na gaveta, porque eu ainda não tinha desenvolvido nem amadurecido. A ideia inicial era retratar as escolas normais assim, do governo, do Estado. Como o Ceará vem se destacando, né, na educação já há um tempo, eu comecei a prestar atenção sobre esse desenvolvimento educacional no Estado. Então, conversando com amigos e um amigo especial, ele me sugeriu mergulhar nos povos originários.
Então, eu fiz uma pesquisa, comecei a ver sobre o assunto, e isso me atraiu muito, porque o que eu descobri é que existe um universo rico, um investimento feito pelo Estado e também pelos próprios dirigentes, professores, líderes das aldeias, tanto indígenas como quilombola. Então, eu mergulhei no assunto e comecei a pesquisar, escrevi o projeto no edital Mecenas do Estado. Ele tem um apoio cultural da Enel, da Alerj, tem Unicef também, tem um selo Unicef, o governo do Estado, da Cultura, a Secretaria da Cultura e a SEDUC, além do Banco do Nordeste. Então, como eu disse, o apoio da SEDUC também foi fundamental, porque a SEDUC, eu procurei a secretária Estrela, falei sobre o projeto, ela adorou e me deu a logística. Então, o projeto foi conduzido pela Secretaria da Educação na logística do transporte, que foi também onde a gente pôde se sentir também seguros nessas comunidades. Seguros no sentido de ter um motorista do Estado já conhecendo os caminhos. Sim. Então, isso facilitou muito a produção também. Agiliza muito, isso, né? Agora, Sheila, em que locais você esteve, em que municípios você esteve? E o que você trouxe aí, o que as pessoas vão encontrar realmente nessas imagens que já vi que são realmente lindas? Bom, eu estive visitando os Tremembés em Itapipoca, na Barra do Mundaú, a Escola Brolhos da Terra. Depois, ainda na etnia Tremembé, eu fui em Itarema, em Crateús, os Potiguaras, e também aqui em Caucaia, os Tapebas. Eu visitei 2 escolas Tapebas, na Serra de Aratuba, os Cariris, e os Pitaguaris, também aqui em Maranguape, e vários outros. Além das escolas quilombolas, eu fui em Tururu, na comunidade Conceição dos Caetanos, e entre outras. Porque o que difere as escolas quilombolas e as escolas indígenas é que as escolas indígenas, elas são administradas pelo Estado. Claro que tem escola quilombola do Estado também, mas a maioria das escolas quilombolas são administradas pelo município. Então, foi uma viagem interessantíssima, de uma descoberta realmente fascinante, em relação mais à ideia de buscar o conhecimento, entende? Não tem, muita coisa falta ainda, a gente sabe, mas você encontra um interesse, uma resistência nesses povos, e o que é mais importante é que, através do ensino, eles também preservam a sua cultura, a sua ancestralidade. Os indígenas, eles têm, além da educação escolar, eles aprendem na escola o que nos livros que o Estado, os livros que chegam do Estado. Mas também há um interesse muito grande de preservar a educação indígena, que é diferente da educação escolar indígena. Então, nessa educação indígena entra o respeito pela natureza, o conhecimento das ervas, o respeito pelos ancestrais, a cultura ancestral, a luta pela resistência, a identidade dentro da sua própria escola. Eles aprendem muito mais a sua origem, de uma maneira que eu não aprendi na escola, sobre o que, como foi o descobrimento do Brasil e quem são. A gente falava índio, né? Isso. Não, hoje a gente fala indígenas. Quem são? São os donos da terra. Então, se a gente pensar, eu ouvi de um professor Tremembé, chamado Getúlio, do Tremembé de Itarema, que ele diz: nós estamos aqui há 524 anos resistindo. E os indígenas cearenses foram dados como extintos, mas não é verdade. Então, eu me surpreendi pelo nível que eles têm, os professores indígenas em quilombola, e de ir atrás do conhecimento. Então, são professores muito bem preparados, com doutorados, formados, nível superior. Então, é importante também, o livro também traz para o público que isso aqui, enquanto a gente está conversando aqui, vários alunos estão na sua sala de aula ali, estudando.
absorvendo aquele conhecimento que é dado a eles. Falta muita coisa, eu disse, mas é importante você estar ali na sala de aula. O efeito que faz para muitos jovens, isso para mim é algo fascinante, sabe? Eu fiquei eu estou muito orgulhosa primeiro, de ver essa continuidade melhorando a cada dia, né? Por eles, entende? Então, esses professores são guardiões realmente dessa cultura, desse saber, estão dia a dia com toda a dificuldade, com todas as limitações, compartilhando com a sua comunidade. E esse documento certamente é extremamente importante, porque faz um registro dessa vivência, desse dia a dia e ajuda nesse compartilhamento do saber, né? Eu acho, Denise, assim, como fotógrafa, por exemplo, o projeto, ele teve um orçamento muito pequeno, apesar de ter sido aprovado numa lei de incentivo à cultura, que eu fico muito orgulhosa. Todos os meus livros foram financiados pelo Estado, pela Secretaria da Cultura, e o Ceará tem os editais também que o artista ele consegue desenvolver o seu trabalho. Mas porque eu fiquei... eu não conhecia, sabe, assim... Eu acho que foi um desafio também, porque eu passei um período como fotógrafa muito sem interesse de absolutamente nada. E o Saberes e Fazeres é um livro que também me traz o renascimento para mim. E junto de toda essa força que eu tive junto com esses povos. Porque experimentar a resistência, a palavra resistência, experimentar tudo isso muito próximo, é fascinante. E eu fui muito bem recebida, eu tenho que dizer isso, por todos eles. Maravilha. Isso é muito importante. Esse acolhimento de quem quer fazer um documento como esse, registrar, conhecer mais, se aprofundar dessa realidade, certamente facilita muito o trabalho desses profissionais. Queria que você falasse sobre as companhias que você tem nesse projeto, nesse mergulho. Você já falou um pouquinho de uma pessoa, mas queria que você falasse dessa composição, porque a gente sabe, não tem como fazer um trabalho sozinho, né? Eu tive também assim, o prazer e a sorte de ter trabalhado com a equipe da pesada, assim, no sentido bom mesmo, assim, a coordenação editorial é da Patrícia Veloso, que uma editora fantástica, o texto de abertura é da nossa ex-secretária de Cultura, Cláudia Leitão, e a Rona Hanna, que eu já falei, que é educadora, que estará aqui comigo no dia 14 para o lançamento, que faz a contracapa. É o projeto da Iná, e aí vem, sim, o co-produtor importantíssimo também que trabalhou comigo, Marquinhos Oliveira, foi uma peça importante nesse projeto, que me ajudou muito na realização dele. Obrigada, Marquinhos. E dentre outros, né, que participam, Gentil Barreira, que fez o tratamento de imagem do livro e também registrou ele foi comigo em algumas escolas e fez o registro da produção fotográfica, né? E assessoria da Gigi Borges também, assessoria de imprensa que está me ajudando bastante, a W10 que está fazendo a produção, a Fernanda Gomes, e dentre outros assim que me ajudaram bastante, estão me ajudando muito levar o projeto, finalizar o projeto. Bom, tá aí, portanto, um pequeno recorte dessa obra, desse filho da Sheila, que vai estar disponível para o público muito em breve. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lançamento que acontece já nos próximos dias, né? Eu estou rindo assim, Dene, desculpa, porque você falou 2 vezes já desse filho da Sheila, e eu acho assim fantástico, porque é meu filho, sim, é o 6º, né? Verdade. Então, eu achei maravilhoso, porque a sensação mesmo durante o processo de feitura dos fazeres do livro, eu dizia para essas pessoas, ai, gente, eu estou como se fosse me sentindo grávida, porque... Gerando, né? Gerando, e quando ele nasce, a gente vai buscando, vai olhando e vai vendo, ele é parecido comigo, ele é parecido... Então, é isso. Então, quando que vai ser o lançamento, né?
Bom, gente, queria convidá-los a todos. O lançamento será dia 14, na próxima quinta-feira, na BES, na Biblioteca Pública do Estado do Ceará, das 18 às 20 horas. Será um prazer recebê-los. Na ocasião também, será servido um buffet pela a Escola de Gastronomia do Ceará, M. Dias Branco, que está oferecendo ao projeto um buffet com comidas típicas indígenas e quilombola. Então é imperdível, porque é um projeto que vai te dar um sabor na imagem e depois você vai experimentar também essas culturas através do paladar. Então agradeço a todos os meus apoiadores, a TV Otimista, a você, Denis, e é isso, vamos festejar. Bom, depois desse bate-papo importante, nós vamos encerrando por aqui a edição de hoje do Destaques. A você que nos acompanha aqui na TV Otimista, muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente se encontra na próxima edição.